Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva à Alemanha e às margens do rio Reno. Aqui, às margens do Reno, aconteceu muita história. Desde a época dos romanos, o rio Reno significava o fim do império, o limite. Na outra margem estavam os bárbaros e os romanos vigiavam essa fronteira. Na Segunda Guerra Mundial, o rio Reno também significava uma barreira que os aliados teriam que atravessar para atingir o coração da Alemanha. Então, quando surgiu a oportunidade de tomarem uma ponte sobre o rio Reno intacta, essa oportunidade não foi perdida e os americanos e as forças aliadas atravessaram o rio Reno na ponte de Remagen. Hoje, o que resta da ponte de Remagen são as torres, tanto deste lado quanto do outro lado do rio Reno, e muita história. Essa estrutura da torre hoje foi transformada num museu, que lembra a batalha que ocorreu aqui e também celebra a paz dos nossos dias. Um dos rios mais importantes de toda a Europa é o rio Reno. E às margens do rio Reno, na Alemanha, existe uma pequena cidade que foi palco de uma luta violenta em 1945. Trata-se da cidade de Remagen, onde existia a ponte Ludendorff. O rio Reno é um curso de água de 1.233 quilômetros de comprimento, que atravessa a Europa de sul a norte, desaguando no Mar do Norte, no delta do Reno Mosa-Escalda, na Holanda. Entre as maiores e mais importantes cidades ao longo do rio Reno encontram-se Basileia, na Suíça, Estrasburgo, na França, Colônia, na Alemanha e Roterdã, na Holanda. O Reno deságua no Mar do Norte, misturando suas águas com a do rio Mosa, no grande delta no país holandês. E até chegar ali atravessa ou acompanha 6 países: a Suíça, a Áustria, o Liechtenstein, a Alemanha, a França e os Países Baixos. Entre a cidade de Basileia, na Suíça, onde nasce, e o seu estuário na Holanda, o Reno atravessa uma das zonas mais densamente povoadas da Europa, historicamente rica em comércio, e deságua na cidade de Roterdã, na Holanda, um importante centro portuário, aliás, o mais importante centro portuário europeu. O Vale do Rio Reno também foi berço de uma das principais regiões da Revolução Industrial, a região do Ruhr. E desde a Convenção de Mannheim, em 1868, o Reno é considerado uma região de águas internacionais. O Rio Reno hoje é uma importante via, são águas internacionais. Os países que o rio Reno atravessa têm o direito de usarem igualmente esta importante via. Ou seja, as nações hoje vivem em paz e o rio transporta pessoas, sonhos, objetos, mercadorias, riquezas. Nasce na Suíça e deságua na Holanda. E o que aconteceu aqui em Remagen fica na lembrança e na história. Por exemplo, no túnel que existe do outro lado, muitas famílias de civis foram atingidas acidentalmente pelas tropas americanas. E são pequenas histórias que, se você caminhar pela cidade de Remagen, você vai tomar contato com pessoas que viveram a guerra. Portanto, estar aqui hoje é celebrar a paz e lembrar os que deram a sua vida em sacrifício, tanto para cruzar o rio, quanto para defender a pátria. Ou seja, da última ponte em Basileia, na Suíça, até o Mar do Norte, na Holanda, as águas são livres para qualquer um dos países que o Reno atravessa. E esta foi uma das bandeiras que os nazistas levantaram na década de 30. A internacionalização do Reno feria a autonomia alemã. Ao longo do Reno, como eu já disse, existe uma cidade que ficou muito famosa após a Segunda Guerra Mundial. É a cidade de Remagen. Ela situa-se no Reno a cerca de 100 quilômetros de Colônia e ao sul de Bonn. Na saída da cidade, ligando à cidade de Erpel, fica a famosa ponte Ludendorff, ou ficava, historicamente conhecida como Ponte de Remagen, que colocou o nome da cidade no mapa do século XX.
ao ser palco de um dos mais famosos e violentos episódios da Segunda Guerra Mundial, durante a invasão da Alemanha pelas tropas aliadas em março de 1945. Uma outra curiosidade de Remagen é que ela foi o berço, ou seja, o local de nascimento do as da aviação alemã, da Luftwaffe, o Adolf Galland, o general Adolf Galland, que obteve 104 vitórias no ar durante a Segunda Guerra Mundial e foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com folhas de carvalho, espadas e diamantes, a mais alta condecoração alemã. A chegada a Remagen foi emocionante. Nós percorremos uma belíssima estrada às margens do rio Reno por um longo tempo. Então foi inevitável comparar essas imagens da nossa chegada com as imagens de abertura do filme A Ponte de Remagen, porque ali a luta se travou de uma maneira violenta e renhida. E conforme a gente se aproximava da cidade, mais a curiosidade ficava aguçada de chegar na ponte ou nos restos da ponte e presenciar, estar ali naquele local histórico. Ao chegar à ponte, obviamente, toda a história da batalha veio à nossa mente e, sem dúvida, foi um momento decisivo, importante e também uma batalha violenta naquele local. A ponte de Remagen foi a primeira ponte a cair em mãos aliadas, ou seja, a travessia do Reno foi primeiro naquele local, mas depois aconteceram outras travessias em pontes improvisadas. Vamos chamar o professor para mostrar no mapa como foi essa travessia em Remagen e também nos outros locais. A gente percebe a importância do rio Reno ao observar o mapa. Desde o ponto em que ele nasce aqui na Suíça até desaguar na Holanda, passando por 6 países nessa região tão importante na Europa, são 1.700 quilômetros estratégicos e fundamentais. Aqui entre a França, aqui está a fronteira da França com a Alemanha, e aqui está toda a Alemanha. O rio Reno está aqui, mais para dentro do território alemão. Essa região entre o rio Reno e a fronteira com a França é chamada de Renânia e foi a área desmilitarizada na Primeira Guerra Mundial e uma área disputada desde o século XIX entre França e Alemanha. Pois bem, o rio, por essa importância tão grande, obviamente ficou na mira dos generais americanos, ingleses, franceses, os aliados, quando começou a se pensar a invasão da Alemanha. Aconteceram várias tentativas, principalmente aqui na Holanda, em Nijmegen e em Arnhem. Aqui o rio Reno se divide, um braço vai para cá, o outro braço vai para cá. E as pontes sobre o rio Reno eram fundamentais na invasão da Alemanha e foi por isso que a Operação Market Garden foi lançada, mas as pontes se provaram, pelo menos a ponte de Arnhem, se provou uma ponte longe demais. Após a tentativa frustrada em 1944 de tomar uma ponte sobre o rio Reno, então os americanos passaram a tentar conseguir, os ingleses também, os franceses, conseguir uma ponte intacta sobre o Reno. Essa ponte apareceu aqui em Remagen. Esse é o ponto aonde pela primeira vez foi cruzado o rio Reno em 1945. E é exatamente o local que nós vamos visitar. Após tomarem a ponte de Remagen em 7 de março, os americanos, outros pontos foram cruzados pelos aliados ao longo de 20 e poucos dias. Por exemplo, aqui em Estrasburgo, no dia 15 de abril, o primeiro exército francês cruzou o rio Reno. Um pouco mais para frente, em Speyer e em Germersheim, também aconteceram travessias. E olha que interessante, em Speyer quem cruzou foi um regimento, o 3º Regimento Argelino. E em Germersheim foi um regimento marroquino, ou seja, africanos que lutavam sobre
a bandeira francesa. Os britânicos, após não conseguirem cruzar em Arnhem, cruzaram em Wesel e outros pontos como Mainz. Aqui, britânicos e americanos também cruzaram. Mas o primeiro local foi Remagen, e ali se decidiu o futuro da Alemanha. A Batalha de Remagen, durante a invasão aliada da Alemanha, resultou na captura inesperada da ponte Ludendorff sobre o rio Reno, localizada na cidade. Depois de capturar a linha Siegfried na fronteira da Alemanha com a França, a 9ª Divisão Blindada do 1º Exército dos Estados Unidos avançou de forma inesperada e rápida em direção ao rio Reno. Eles ficaram muito surpresos ao verem uma das últimas pontes sobre o Reno ainda de pé. Era a ponte de Remagen. Os alemães haviam instalado na ponte cerca de 3.000 quilos de carga de demolição, e quando tentaram explodi-la, apenas uma parte dos explosivos detonou. As forças da 9ª Divisão Blindada então capturaram a ponte e avançaram em direção ao interior da Alemanha. E isso ocorreu 2 semanas antes da Operação Saque, que estava sendo planejada pelo Marechal de Campo Bernard Montgomery para uma travessia múltipla do Reno. Mas esta ação dos soldados americanos impediram que os alemães se reagrupassem a leste do Reno e consolidassem suas posições defensivas, o que dificultaria a execução da operação que os ingleses e os americanos planejavam. Lembre-se que no início de março de 1945, das 22 pontes rodoviárias e 25 pontes ferroviárias através do Reno, apenas 4 permaneciam de pé, uma em Colônia, outra em Bonn e uma em Urmitz, e todas essas seriam explodidas pelos próprios alemães. No entanto, no início de março, unidades designadas para a Operação Lumberjack, ou Lenhador, incluindo a 9ª Divisão Blindada do Exército dos Estados Unidos, foram encarregados de limpar os elementos do exército alemão presos na margem oeste do Reno e prevenir um contra-ataque contra o flanco do 9º Exército. Na tarde de 7 de março de 1945, o tenente-coronel Leonard Engelmann liderou a força-tarefa em direção a Remagen, uma pequena vila de cerca de 5.000 residentes no Reno, com o objetivo de capturar a cidade. Ao meio-dia, ao chegarem a uma colina no lado norte de Remagen, com vista para a vila, ficaram surpresos ao avistarem a ponte Ludendorff, ainda de pé. O então comandante das operações do comando, Major Ben Cochran, chegou e viu que a ponte ainda estava de pé e contatou imediatamente o general William Hodge, o oficial de comando de combate da 9ª Divisão Blindada. Hodge então ordenou que Engelmann entrasse na cidade e capturasse a ponte o mais rápido possível. Hodge não tinha informações sobre o número e o tamanho das forças alemãs na margem leste. A ponte permanente poderia ser uma armadilha. No entanto, ele decidiu correr os riscos, pois a oportunidade era grande demais para ser perdida. Os americanos, então, entraram na cidade em direção à ponte. Liderados pelo tenente Timmerman, os soldados retiraram as cargas de demolição na ponte ainda não detonadas. O soldado Drabeck percorreu toda a ponte de 117 metros de comprimento com apenas uma parada, enquanto os alemães ainda tentavam explodi-la. Seu esquadrão, com outros soldados, protegeu o lado leste da ponte, correndo através da poeira, da fumaça e das explosões. As tropas americanas cruzaram a ponte para a margem leste em menos de 15 minutos. Drabeck foi o primeiro soldado americano a cruzar esta ponte e o primeiro inimigo, desde as guerras napoleônicas, a cruzar o Reno e capturar o território alemão. Drabeck e toda a sua equipe conseguiu cruzar a ponte sem ferimentos. No entanto, uma batalha terrível iniciou pelo controle dessa ponte. E essa batalha fez com que americanos e alemães empregassem novas armas e táticas em combate pela primeira vez. Nos 10 dias seguintes, após sua captura em 7 de março de 1945 e até o colapso da ponte em 17 de março, os alemães usaram virtualmente todas as armas à sua disposição para tentarem destruir a ponte. Isso incluía infantaria e blindados, obuseiros, morteiros, minas flutuantes, barcos minados, mergulhadores, um canhão ferroviário,
o morteiro super pesado gigante Carl Moser de 600 mm e também atacaram a ponte usando os bombardeiros turbojato Arado AR-234B, recentemente colocado em combate, além de usarem também os caças bombardeiros a jato ME-262. Para protegerem a ponte contra aeronaves, os americanos posicionaram a maior concentração de armas antiaéreas durante a Segunda Guerra Mundial, levando a situação a uma batalha, sendo a maior batalha de artilharia antiaérea da história americana. Por fim, Adolf Hitler decidiu usar os foguetes V2 para atingir a área da cabeça de ponte americana. Mesmo que a ponte fosse provavelmente um ponto de mira para os ataques V2, o objetivo de Hitler não era atingir a ponte, mas perturbar toda a área com os ataques de foguetes. Hitler tinha certeza de que seus V2 cauterizariam toda a área da cabeça da ponte. Ele imaginou 100 mísseis em um período de 2 ou 3 dias, mas nesse ponto da guerra não havia como as tropas de foguetes pudessem reunir tal esforço. Aconteceu então o lançamento de 11 V2 da base de Hellendoorn, na Holanda. O uso dos foguetes V2 foi uma decisão polêmica, porque eles não tinham a precisão de atingir exatamente a ponte, ou seja, cairiam na cidade de Remagen. E civis alemães foram então bombardeados pelas próprias armas alemãs, pelas V2. Algumas casas, alguns prédios foram atingidos, alemães morreram e também americanos. Mas a ponte em si não foi diretamente atingida, ou pelo menos considera-se que não tenha sido atingida. Por quê? No mesmo dia em que as 11 V2 foram lançadas contra a ponte, segundo os americanos, colapsou. Ou seja, ela caiu de tanto peso e de tanto dano que ela sofreu, ela acabou colapsando e caindo, o que não impediu os americanos de continuarem a atravessar o Reno naquele ponto, pois já haviam construído 700 metros ao lado da ponte uma outra ponte feita pelos engenheiros aliados com pontões, e os caminhões, tanques e soldados continuaram a atravessar o Reno. Em março de 1980 foi inaugurado o museu localizado nas torres da ponte de Remagen. O museu é um museu simples, mas de extremo valor histórico. Ele hoje é dedicado à paz, celebra os soldados que ali morreram, tanto americanos quanto alemães. Não há um direcionamento ideológico, vamos dizer assim, mas também é um museu que fala dos tempos de paz. E nós tivemos a oportunidade, em nossa visita a Remagen, de conhecer por dentro o Museu da Ponte. Bem aqui dentro de uma das torres da cabeceira da ponte, no início da ponte, a gente tem essa belíssima fotografia, famosa fotografia, onde se vê toda a extensão da ponte de Remagen sobre o rio Reno. As torres originais e as torres que não aparecem aqui, mas é onde a gente está agora. A ponte, quando caiu em mãos americanas, foi um motivo de muita surpresa. E é muito bacana poder ver todo esse acervo de fotos, revistas, fotos inéditas, inclusive, que estão expostos aqui dentro do Museu da Ponte de Remagen.
Marcelo, obra de engenharia fantástica, né, essa ponte, do início do século XX, logo antes da Primeira Guerra Mundial. A ponte Ludendorff foi construída. Mas você reconhece ela de outra coisa, né? Dos jogos do Call of Duty. Explica aí pra nós. Ali, naquela posição ali, ficavam as MG-42, a posição de tiro dos alemães, tanto de um lado como do outro. Isso no jogo? No jogo. Aí vinham aqui a tropa dos Estados Unidos para atravessar, chegar em Berlim. E bomba, tiro e o pau quebrando. E aqui a engenharia é uma fantástica, não tem como a gente descrever a questão aqui, como é que eles conseguiam fazer um negócio tão bem feito naquele tempo. Nós estávamos ali, ó, na primeira torre, e depois passamos para a segunda torre. Aqui se iniciava a ponte de Remagen. E se você for seguir a ponte que está ali, o resto da ponte ferroviária, você vai ver que do outro lado estão as outras torres. Ou seja, a torre de Remagen não existe mais. Após ela ter colapsado no dia 14 de março de 1945, os americanos já haviam construído uma ponte de pontões, ou seja, uma ponte provisória. Os tanques cruzaram daqui e a partir daquele outro lado eles entraram pelo coração da Alemanha. O Chico vai mostrar lá o outro lado. Dali eles seguiram o caminho em direção à Colônia e a outras cidades até atingir o coração alemão. E a Alemanha estava então já afadada a sofrer a sua derrota. Espero que tenham gostado da história de Remagen e da ponte de Remagen. É uma história marcante da Segunda Guerra Mundial, uma das muitas que a gente traz aqui no canal. Então, se você gostou, dê um like. Se não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Aproveite e participe da promoção da camiseta do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. E eu volto logo com mais uma nova história. Até mais!